a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor está visitando a nossa vida e está trazendo justiça onde houve injustiça. Nós liberamos uma palavra profética sobre todas as portas da nossa vida e liberamos a palavra: haverá justiça total e completa do Deus que é justo e poderoso. Liberamos essa palavra justiça sobre o nosso caminho, sobre a nossa casa, sobre nossos projetos e sonhos. E tudo aquilo que nos foi roubado, tudo aquilo que nos foi tirado, tudo aquilo que tiraram de nós de forma injusta, de forma manipulada, ou até mesmo na força maligna, nós oramos no nome de Jesus para que haja restituição total e ainda multiplicado, voltando para a palma das nossas mãos, voltando para dentro da nossa vida, no nome de Jesus. Toda maldade, toda traição, todo tipo de engano, nós oramos agora, declarando: não prevalecerá, não passará, porque o Senhor dos Exércitos é quem luta por nós. Declaramos Jesus Cristo como a bandeira da nossa vida, declaramos seu poder que está trabalhando em nosso favor, que está trabalhando em nosso caminho. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que ousar contra nós, nós teremos vitória sobre ela. Declaramos que o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está trazendo novas ideias, o Senhor está abrindo novas oportunidades, está abrindo novas portas, e chegaremos ao lugar que o Senhor tem reservado para nós. Declaramos que nada impedirá o agir de Deus e das promessas de Deus na nossa vida. Deus tem promessas na nossa vida. Deus tem promessas na nossa casa. Deus tem promessas no nosso caminho. E a Bíblia diz que são promessas de paz, planos de prosperidade, planos de avanço, planos de aumento, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu também oro por todo aquele, Senhor, que o inimigo tem atacado sua saúde física ou mental. E declara em nome de Jesus que nenhuma enfermidade tem o poder de atacar essa pessoa, de agir na vida dela, de operar na sua vida. Que ela seja livre agora de toda infecção, de toda inflamação, de toda dor. Eu oro pela cura total, pela cura da leucemia, pela cura, Senhor, de todo tipo de câncer, todo tipo de problema no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração. Nós declaramos saúde, toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por enfermidades emocionais, angústia, medo, aperto no peito, depressão, tristeza, abatimento, e que tudo isso seja arrancado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Oramos agora para que uma nova visão venha sobre essa pessoa, um novo ânimo venha sobre ela. Eu oro por todos aqueles que caíram, que se levantem. Eu oro por todos aqueles que desanimaram, para que se levante. Em o nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra sobre a tua vida, e que a unção de Deus toque a tua vida. E se houver algo espiritual travando a tua vida, se houver algo espiritual impedindo você de se levantar, eu oro que isso não permanecerá, não prevalecerá, não te atacará, porque maior é Deus na tua vida, maior é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha força, Deus tem força para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que a força do Altíssimo está levantando você. A força do Altíssimo está lhe dando novas ideias, está lhe dando novas estratégias, vai lhe dar novas oportunidades, vai abrir novos horizontes para você. No poder e na autoridade de Jesus Cristo eu libero essa palavra. E todo tipo de acusação contra a tua vida, todo tipo de palavra injusta lançada contra ti, nós apresentamos ela ao Altíssimo.
e pedimos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que alegria estar com todos vocês aqui nesse começo de dia. Estamos no segundo dia do propósito. Estamos orando contra a injustiça e contra a maldade. E estamos em jejum também. São 14 dias, 7 mais 7. Hoje é o segundo dia. E eu quero aqui lembrar você de que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mantenha-se firme no propósito, firme. Não deixe nada se colocar entre você e o seu compromisso com Deus. E nós veremos a glória de Deus. Amém? Nós cremos no Senhor. Isso é fé. A fé é crer. É crer que Deus pode fazer. É crer que Deus pode mudar. É crer que Deus muda histórias. Crer que Deus transforma realidades. Por isso, em nome de Jesus, coloque a sua fé em Jesus, não em mim, em Jesus, na palavra de Deus, naquele que pode fazer as coisas. Amém? Escreve aqui nos comentários, estou firme. Cada dia que você entrar aqui na oração, seja na das 6, seja na das 18, você vai escrever aqui, estou firme. Amém? Isso vai ser um memorial entre você e Deus, entre você, Deus e a sua fé. Cada vez que você entrar aqui na oração, seja na oração da manhã, seja na oração da noite, você vai escrever, estou firme. Amém? Como um memorial entre Deus, você e a sua fé. Amém? Deus me deu uma palavra hoje e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está em Josué capítulo 11, verso 20, que diz assim: pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem separados para a destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu vou repetir essa palavra. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel. O porquê que uma pessoa endurece o coração? Você, sabe, tinha acesso àquela pessoa, você tinha acesso àquela oportunidade, mas de repente você não tem mais acesso. O coração daquela pessoa endurece até por um tempo só. Endurece por um tempo. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração do faraó também, para que não deixasse o povo ir, mesmo com uma palavra de libertação. E você tem que entender por que Deus faz isso. Você tem que entender por que Deus endurece o coração de alguém. E eu separei algumas coisas aqui. Por que Deus endurece o coração de uma pessoa? Bem, sabe por que Deus também endurece o teu coração? Para lhe afastar de um lugar ou de um grupo de pessoas. Muitas vezes Deus endurece o teu coração, endurece o coração de outra pessoa, ou de outras pessoas, até de um coletivo, para lhe afastar de um lugar e para lhe afastar de certas pessoas. Daí você diz, mas como? Se aquele lugar era bom para mim, mas Deus não endureceu o coração daquelas pessoas para você? É que às vezes a gente não entende que estar em alguns lugares é só por um tempo. Estar com algumas pessoas é só por um tempo. E se você quiser voltar para aquele lugar, você vai ver que tudo vai mudar. As pessoas vão mudar, o lugar vai mudar, porque você está numa outra estação. Você está num outro tempo. É por isso que o coração muitas vezes é endurecido. Porque Deus está querendo, sabe, lhe afastar daquele lugar, Deus está querendo lhe afastar de certas pessoas. E você às vezes não entende. Você pensa que o problema está com você, daí você começa a se culpar. Quando na verdade é Deus endurecendo o coração daquelas pessoas, é Deus endurecendo o seu coração quanto àquele lugar, porque Deus está querendo fazer uma obra. Escreve aqui nos comentários, Deus está querendo fazer uma obra. E a gente não entende isso. Deus está querendo fazer uma obra. Às vezes a obra é em você, às vezes a obra é naquelas pessoas,
Às vezes a obra é maior do que a gente pode mensurar, mas ela está acontecendo. Então, em vez da gente ficar, sabe, perguntando por que aquela pessoa virou a cara para a gente, por que aquela pessoa não lhe honra, por que aquela pessoa lhe trata mal, o porquê que aquelas coisas acontecem contra você, você teria que, sabe, realmente render o seu coração a Deus e começar a entender: Deus, por que o Senhor endureceu o coração dessas pessoas? Por que o Senhor endureceu o meu coração em relação a essas pessoas? Porque Deus faz isso. Está aqui no texto. A Bíblia diz que Israel estava na rota da conquista da terra prometida. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dos povos que estavam contra Israel para virem contra eles para lutar. Por quê? Porque Deus queria que eles viessem lutar e Israel viesse vencer eles e conquistar a terra. Ou seja, o próprio Deus endurecia o coração das pessoas para não ter acordo, para não ter negócio, já porque Deus estava preparando algo. Deus estava preparando algo, Deus estava querendo uma vitória sobre eles. Então, Deus, e eu creio que Deus está falando com alguém que está aí me ouvindo, Deus endureceu o coração de gente que era aliado seu, de gente que era seu amigo, de gente que trabalhava com você, de gente que, sabe, você fez muito para essa pessoa, mas Deus endureceu o coração dela porque Deus estava querendo lhe afastar de algo. E mesmo que você não entenda, espere mais um pouco. O segundo objetivo de Deus ter endurecido o coração de algumas pessoas para você e com você é trabalhar na sua dependência nele e tirar coisas que estavam no seu coração. Deus tem que tirar algo de nós muitas vezes, que a nossa dependência está naquilo, para trabalhar em nós, para tirar coisas que entraram dentro de nós e que estão apodrecendo a nossa alma. Então Deus, sabe, Ele nos afasta de determinados lugares, nos afasta de determinadas pessoas, porque Deus está querendo trabalhar no nosso coração. Ele quer tirar raízes que estão lá dentro. Ele quer tirar raízes que estão lá dentro, e raízes que você nem acha que talvez tenha, mas que o Senhor está tirando de dentro de você. Coisas que estavam fazendo mal para o seu emocional, coisas que estavam levando você a viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida, sabe, infeliz, uma vida muitas vezes até dividida. Por quê? Porque o seu coração tinha raízes que precisavam ser arrancadas, raízes que não agradavam a Deus. Deus nos quer inteiro num propósito. É por isso que muitas vezes Deus nos desliga de um lugar e nos desliga de certas pessoas, porque Deus está querendo fazer uma obra na nossa vida. Deus está querendo fazer uma limpeza dentro de nós. Deus está querendo, sabe, tirar aquelas coisas podres, aquelas coisas sujas. Deus está querendo tirar a desobediência de dentro de nós. Deus está querendo tirar coisas de dentro de nós que não agrada a Ele. Mas aquele lugar lá estava contaminando você. Aquelas pessoas lá estavam contaminando você. É por isso que Deus endurece o coração daquelas pessoas, porque se você tivesse o calor delas, se você tivesse o amor delas, se você tivesse, sabe, a amizade delas, talvez você não se mexeria. Talvez você se acomodasse, porque é isso que o ser humano faz. Quando ele encontra um lugar quentinho, quando ele encontra um lugar sociável, quando ele encontra um lugar de influência, quando encontra um lugar que ele se sente bem, ele vai se acomodando ali. Mas nem sempre Deus quer que você se acomode num lugar. Às vezes Deus tem planos maiores para a sua vida. Deus tem coisas maiores para você. Então, a gente pode entender que algumas rejeições foram propósito. Essa rejeição que fez você chorar, essa rejeição que fez você se sentir abandonado, essa rejeição que você viu tanta gente traindo você, essa rejeição que fez, sabe, você se sentir mal e pensar, como eu disse, que o problema era você, na verdade, era Deus dizendo para você: eu estou mudando a tua rota, eu tenho planos maiores para a tua vida. É por isso que essas coisas aconteceram. Aí você diz: então Deus permite que algumas rejeições aconteçam para o nosso bem, porque nem a gente sabe
o que Deus tem reservado para nós em nosso futuro. Talvez para muitos que eu estou aqui ministrando, sabe, nessa manhã, talvez diga assim, não, eu agora já estou em planos de aposentadoria, não quero mais me incomodar, não quero mais me envolver com nada. Só que esse é o seu plano. E qual que é o plano de Deus para a sua vida? E se eu disser para você que Deus tem planos maiores para a sua vida? Deus tem coisas maiores, sabe? Então, você às vezes não está compreendendo o trabalhar do Altíssimo. Você não está compreendendo a forma maravilhosa que Deus está agindo. Então, não é que está todo mundo contra você. É que Deus endureceu o coração de algumas pessoas, porque Deus está lhe reconduzindo a um propósito maior. Quando o Senhor é o nosso pastor, a Bíblia diz, lá no Salmos 23, Ele nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É Ele que nos guia. É Ele. Eu vou repetir, é Ele que nos guia. É Ele que nos guia. Então, Deus está guiando você a um novo lugar, a novas pessoas, a novas conexões, a uma nova história. Eu sinto no meu espírito aqui de liberar essa palavra profética sobre... Tem alguém que precisa ouvir essa palavra e eu quero liberar essa palavra. Deus está preparando uma nova história para pessoas que perderam coisas em seu caminho. Aleluia! Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui. Amém? E se você sente que essa palavra é para você, vem uma nova história sobre a tua vida. É por isso que, sabe, Deus endureceu alguns corações pela estrada. É para que você fosse reconduzido a uma nova história. Então, pode levantar porque vem um tempo novo. Pode levantar porque Deus está preparando algo maior para a tua vida. Pode levantar dessa sua depressão, pode levantar dessa sua tristeza, pode levantar desse seu desânimo, pode arregaçar as mangas, porque é um tempo novo que está chegando na tua vida. Está chegando um tempo novo de Deus aí para você. Está chegando um tempo novo aonde Deus vai lhe guiar a novos projetos, a uma nova história, a um novo tempo. Você crê nessa palavra profética, aí você diz assim, puxa, mas foi tão duro para mim. Eu sei que foi duro para você, mas ao mesmo tempo, veja quanto você mudou. Veja coisas que você não se preocupava e que você se preocupa hoje. Você começou a cuidar mais da sua saúde, você olhou mais para dentro de você, você está cuidando melhor da sua família, você está com outro olhar, você está com outro sentimento. Isso é o trabalhar de Deus na tua vida. Isso é o trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Eu vou continuar essa palavra na oração da noite. Amém? O tempo não me permite continuar com essa palavra agora, mas na oração da noite de hoje eu vou continuar com essa palavra. Mas agora você já tem, sabe, você já tem alguns degraus aí para começar a subir de novo. Porque Deus está dizendo para você, tudo isso foi um preparo. Tudo isso foi um preparo para um novo tempo. Essa é uma palavra profética para a tua vida. Você crê nessa palavra profética? Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e vou orar por você também. Quero pedir a sua gentileza de você deixar sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E gostaria que você compartilhasse com 7 casas, com 7 famílias, com 7 pessoas que você ama muito. Amém? E você que entrou aqui pela primeira vez nessa oração, seja muito bem-vindo. Faça o propósito conosco. Estamos hoje no 2º dia. Amém? Estamos no 2º dia do propósito. E a nossa oração nesse propósito é que o nosso Deus faça justiça e quebre toda a maldade contra a nossa vida. Estamos orando por isso. Estamos crendo nisso. E eu quero pedir uma coisa para quem ainda não ativou, que ative as notificações do YouTube. Tem um botãozinho aí, ative todas as notificações. Quem não ativou esse botão, ativa por gentileza, porque às vezes você não vê o horário da live, não é notificado porque esse botão aí está desligado, tá? Então aí ativa esse botão das notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube avise você, ok? Muito bem.
certo? Também quero falar rapidamente desse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Ele é um livro que fala de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro está lá no meu site, você pode adquirir e aprender mais sobre a voz de Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, que diz assim: enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? Toda injustiça que houve contra a tua vida, toda a maldade, põe aí, porque Deus vai com certeza operar. Eu quero liberar uma palavra sobre o Júlio César, que está me ouvindo. Deus te visita, Júlio, com justiça, amém? Tem coisas que aconteceram na sua vida que você não entende o porquê, mas Deus conhece teu coração e você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Eu quero liberar, vai haver reviravolta aí, amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre um homem. Ele estava de cabeça, como cabeça numa empresa, então provavelmente ele era o gerente geral, o CEO da empresa, e que houve muitas injustiças contra a tua vida. E o Senhor me diz assim: Marcelo, você vai viver coisas novas, você vai viver uma nova história, Marcelo, em nome de Jesus. E Deus está abrindo o teu coração aí. Deus está abrindo teu coração e está operando algo na tua vida, em nome de Jesus. E o Senhor está quebrando uma maldição na tua vida de enfermidade, que vem já de família. Você já teve alguém na tua casa que morreu com 53 anos de idade. Deus está desfazendo laços de morte na tua vida, Marcelo, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Apresentar você diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã aqui. E depois às 18 horas a nossa oração da noite. Amém? E também hoje à noite tem aula para quem é aluno da Academia Quino Global. Hoje às 19 horas. Tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças te dou. Senhor, eu senti uma voz profética muito forte sendo liberada hoje aqui, nesse segundo dia de oração. E a palavra para nós foi: uma nova história está chegando. Uma nova história. Deus permitiu com que algumas pessoas endurecessem seu coração. Deus permitiu para que o Senhor nos reposicionasse. O Senhor nos colocasse num novo caminho, numa nova história. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, apresentando cada família diante de Ti, cada lar diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, que talvez, Pai, viveu situações injustas, complicadas. Pessoa essa, Pai, que viveu momentos de desafio, mas que o Senhor a guardou, que o Senhor a livrou de todo o mal e que o Senhor a tem sustentado de forma graciosa. Eu quero declarar: o favor do alto está sobre ti. O favor do alto está sobre ti, o favor do alto está sobre a tua casa, e operando o Senhor na tua vida, quem impedirá?
Nesse momento nós liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e nós declaramos: a maldade não passará, a maldade não permanecerá no nosso caminho. Porque o Senhor, aquele que abre caminhos, aquele que dá oportunidades, aquele que cura, aquele que levanta, aquele que tem o poder de restituir. Eu libero uma palavra: restituição nas portas, restituição nos caminhos, no nome de Jesus. Toda injustiça, toda maldade, tudo aquilo que vem contra ti, toda obra maligna invocada contra o teu nome, tudo aquilo que veio para ser um paralisador na tua vida, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que isso seja quebrado em nome de Jesus, e que a partir de hoje você comece a andar. A partir de hoje você tome um novo ânimo. A partir de hoje a força do Altíssimo esteja sobre ti e você venha vencer, conquistar e chegar no lugar alto que Deus tenha preparado para ti. E todos aqueles que viraram as costas, aqueles que te rejeitaram, aqueles que você não sentiu o amor deles, Deus está apresentando pessoas novas no teu caminho. Deus está colocando pessoas novas no teu caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus: aquele que cura está tocando na tua vida, aquele que restaura está tocando na tua vida, aquele que movimenta as coisas está tocando na tua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que está ligado a você. Apresentamos esse dia ao Senhor e pedimos a bênção, a sabedoria e que haja salvação em toda a nossa casa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para todos nós, na bênção do alto. Até mais, querido. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana, e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa.
Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido. E se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer a algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele,
O Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, sabe, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for, se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu coração, é que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco.
e você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90, 12, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, o que eu posso imaginar, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar, as bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida, essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém. Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar. Porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo, então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente Deus está colocando no seu coração para falar com alguém, faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã, você deve fazer isso hoje. Então se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela, amém? Quer vencer? Então siga as instruções que Deus está te dando, ouça a Deus, creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine, amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração
que está aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.